Yo voy a estar acompañando y coordinando esta clase. Soy Laura Villanueva de Católicas por el Derecho de Decidir Argentina. Y ahora vamos a presentar a Leticia Rocha, nuestra compañera de Católicas por el Derecho de Decidir Brasil. Estamos muy contentas de estar con ella. Ella es licenciada en Ciencias de la Religión por la Universidad Estatal de Montes Claros. Tiene un posgrado en Neuropsicología Educativa por la Facultad de Santo Agostinho y una maestría en Ciencias de la Religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo. Su tesis de maestría titulada Mujeres y Comunidades Eclesiales de base en Montes Claros, de colonialidad y empoderamiento. Actualmente es estudiante de posgrado de iniciación científica del Programa Institucional de Becas de Iniciación Científica y ocupó el cargo de profesora de contenidos del curso a distancia de Ciencias de la Religión de la Universidad Estatal de Montes Claros, Unimontes. Se desempeñó también como docente en las disciplinas de educación religiosa y sociología en la red privada y pública de la ciudad de Montes Claros. Impartió la disciplina de ecumenismo y diálogo interreligioso en el curso de teología para laicos de la Arquidiócesis de Montes Claros. Y actualmente es miembro del equipo de Católicas por el Derecho de Decidir de Brasil, integrando los núcleos de activistas e influencia en el ámbito religioso. Ella desarrolla talleres y charlas con diferentes colectivos, con temas relacionados con mujeres, feminismo latinoamericano, feminismo negro, interseccionalidad, sexualidad, relaciones étnico-raciales, diálogo ecuménico e interreligioso y su interrelación con el fenómeno religioso. Así que ahora le damos la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotras hoy. Muitas gracias. Bueno, vou falar em português, tá? Esqueci. Boa noite, boa tarde a todos, a todes de Abya Yala. Me sinto imensamente feliz em estar com vocês neste dia de hoje e de partilhar um pouco da atual conjuntura em que vive o Brasil nesse momento. Agradeço e congratulo as companheiras e aliadas da TEPALI por esta iniciativa de favorecer e oferecer instrumentos que empoderam as mulheres nas suas lutas, né, nos diversos espaços aí da região. E as nossas irmãs de CBD Argentina, né, pela organização deste módulo e pelo convite feito a nós, CBD Brasil. Muito obrigada. Então, nesse momento, eu quero apresentar vocês como estruturei esta aula, né, essa nossa conversa. Eu vou chamar de uma conversa, é algo mais próximo, né? Então, eu quero apresentar a vocês como eu me organizei para esta nossa conversa, né? Eu tenho alguns slides que eu vou, nesses slides, né, eu apresento, né, os acordos, né, que eu tratarei nessa nossa conversa. Então, assim, eu dividi esse tempo em 4 partes, em 5 partes, pode-se dizer assim. O primeiro momento, eu vou trazer um pouco a questão do Brasil e a Covid-19. Trazer um pouco algumas questões, trazer dados, situações que nesse momento, né, foram aprofundadas, né, com essa pandemia, mas também outras situações aí do nosso cotidiano, da nossa realidade, do país, que exige uma atenção, né? Situações e desafios do nosso grande Brasil. Então, a segunda parte, eu quero entrar no que diz respeito, né, especificamente nos conservadorismos e fundamentalismos, né, como eventos, como fenômenos plurais e diversos, né? Então, a minha ênfase ao tratar sobre os conservadorismos e os fundamentalismos no Brasil será o catolicismo.
A minha ênfase será no catolicismo e não nas igrejas evangélicas, né, como tem sido extensamente apresentado. Né? E quero mostrar como que a Igreja Católica ela é a mobilizadora desses conservadorismos, né, no Brasil, como também na América Latina. Né? E assim eu justifico o porquê dessa minha ênfase no catolicismo. Né? Primeiro, porque eu sou católica pelo direito de decidir. Né? Segundo, porque o campo o qual eu pesquiso, né, das minhas pesquisas, é o catolicismo. E ainda, né, uma terceira justificativa é a importância do catolicismo para a construção da cultura brasileira. Assim, torna-se um elemento, né, importante e significativo para a compreensão dos fenômenos que estão ocorrendo por aí, entender esse catolicismo. E um terceiro momento, né, eu quero trazer o caso, né, Bolsonaro e um pouco entender um pouco dessa ascensão dele, né, e um pouco o que dá base e sustenta o governo, né, dele. E o quarto momento, estratégias de ação como resposta a esse quadro. Então, esse é um momento, né, que vai ser importante da minha fala, porque é interessante trazer toda essa realidade, todas essas situações, né, vividas, mas também é importante pensar em estratégias. Quais são as estratégias que podemos e que também já estão acontecendo, né? Porque já estão acontecendo inúmeros trabalhos por todo o continente, né? Por todos os trabalhos no sentido de combate, né, a esses fundamentalismos, a esses conservadorismos que temos aí. E por final eu tenho, né, a última parte, eu trouxe duas questões, né, duas questãozinhas que aí já que foi enviada, né, para as participantes, para a gente conversar, né, a partir dessas estratégias, mas também ouvir de vocês, né, que vocês também possam fazer expor o que tem acontecido já nas cidades de vocês, nos países, né, nos grupos aos quais vocês são membros por aí, né? E aí depois aquilo, né, ver aquilo que traz a força, né? O que está fortalecendo e alimentando a caminhada de todas nós por esse continente, né? E para seguir da sequência aqui a minha exposição, nós vamos ouvir uma música, a música chama-se Boto Fé, a música. Eu fiz uma tradução, procurei fazer uma tradução para que todas e todos possam acompanhar a letra da música. Então, a música chama-se Boto Fé. Ela é de uma cantora, a Bia Ferreira. A Bia Ferreira, ela é uma cantora negra, lésbica, brasileira, né? É uma cantora que canta o amor, né? Como ela mesma disse. Amar num país onde estão pregando o ódio é revolucionário. Então, além das canções de pregar o amor, também ela denuncia. Ela denuncia o racismo, ela denuncia a homofobia, ela denuncia as desigualdades sociais. E eu quero evocar no início dessa minha fala, porque essa música ela fala de exclusão social. Ela fala de racismo, e aqui eu trago um dado, né, para vocês, aqui no Brasil, temos uma população de 54% de negros e negras, ou seja, mais da metade da população. E, ainda assim, essa população ela é invisibilizada, segregada e oprimida por um racismo estrutural que atravessa as instituições sociais, culturais, políticas e religiosas. Então, e essa música, além disso tudo, ela também ela nos remete a um movimento, né, que tem sido bastante difundido nos últimos tempos, que é o movimento cultural do afrofuturismo,
né, que estabelece esse encontro entre a história, a ancestralidade, o resgate da mitologia, enfim, e que traz uma ideia do novo, de algo que ainda não foi explorado. Então, eu convido a vocês a ouvir e a ver esse vídeo da Bia Ferreira. De 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Você bota fé. Você bota fé. São 3 horas na condução. Você bota fé. São 3 horas na condução. Cê bote fé, porque se faltar café cê não vai ter pão de correr. Isso não vai ser muito bom. Cê bote fé, porque se não faltar café cê não tem força pra correr e mudar a situação. Cê bote fé, porque se faltar café cê não vai ter pão de correr. Isso não vai ser muito bom. Cê bote fé, porque se não faltar café cê não tem força pra correr e mudar a situação. Cê bota fé. Cê bota fé pra mudar a situação. Cê bota fé. Cê bota fé pra mudar a situação. Firme se mantenha em pé, porque quando bota fé ela não costuma falhar. Cê bote fé e não deixe que a sua fé caia, e tudo ruim que saia continue sem parar. Cê bote fé, firme se mantenha em pé, porque quando bota fé ela não costuma falhar. Cê bota fé. Cê bota fé, que ela não costuma falhar. Cê bota fé. Cê bota fé, que ela não costuma falhar. Bote fé, deixe que a sua fé caia, tudo ruim que saia, continue sem parar. Bote fé, firme se mantenha em pé, porque quando bota fé, ela não costuma falhar. Você bota fé? Eu boto fé. Bote fé. Você bota fé. Você bota fé, que ela não costuma falhar. Você bota fé. Você bota fé, que ela não costuma falhar.
bote fé. Isso. Então, vamos seguindo. Eu vou apresentar a vocês os slides aqui, e aí para a gente ir seguindo aqui a nossa discussão. Então, esse é um tema que eu pensei, assim, para trazer para vocês retratos, né, porque são muitos retratos atuais do Brasil, né, conservadorismos, fundamentalismos e o bolsonarismo. Então, de trazer para apresentar para vocês um pouco desses retratos que nós temos aí na atualidade. E para a gente dar início, né, para a gente seguir, eu quero falar com vocês um pouco sobre a questão do Brasil e a Covid, né, trazer algumas questões para a gente pensar. A pandemia causada pela Covid-19 provocou uma crise da saúde e uma crise da economia. Escancarou e aprofundou os problemas que já havia em nossa realidade brasileira, né? Somamos, neste exato momento, mais de 160 mil mortes pela Covid-19. Não houve, né, e não há nenhuma medida por parte do governo federal. Pelo contrário, né, em plena pandemia, ele destruiu o Ministério da Saúde. Né, o Ministério da Saúde, uma pasta que era composta por profissionais da saúde, nesse momento ela é composta por militares. Então, ele destrói essa pasta importantíssima nesse momento. E ele tem contribuído para disseminar a pandemia, né? E com falas bastante polêmicas que menospreza e minimiza, né, a gravidade dessa doença, né, como foi o caso, né, logo no início dessa pandemia, uma fala que repercutiu, né, todo mundo, onde ele fala que essa doença é apenas uma gripezinha, né, gripezinha esta que nós estamos hoje com esse número de mortes, né, estamos perdendo apenas para os Estados Unidos em número de vidas ceifadas pela Covid-19. Então, há uma negação, um negacionismo científico, né, por parte do governo federal, né? O que levou esse negacionismo, né, o que levou a esse grande número de mortes, né? Hoje, nesse momento atual, o que nós temos no Brasil, e podemos afirmar, é uma guerra da vacina, uma guerra contra a vacina. No último dia 19, o presidente deu a seguinte declaração: meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatoriedade esta vacina, e ponto final. Essa foi uma fala, uma declaração recente dele, ou seja, ele nega a compra, né, de vacinas advindas da China para a população. E ela é uma fala que fere, uma vez mais, o direito à saúde da população, né? Conforme prevê a Constituição Brasileira de 1988, né? Que diz a saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Então, ele está infringindo esta lei. Nesse momento da pandemia, nós tivemos um aumento, um crescimento no caso de violências contra mulheres e meninas. Nesse momento, os casos de violência doméstica em função das mulheres, né, durante o período da quarentena, hoje não temos mais quarentena, mas na quarentena, o fato das mulheres, o fato das mulheres ficarem
nas suas casas, né, com seus agressores, isso possibilitou e aumentou mais, né, também outro fator foi o aumento da sobrecarga das mulheres nos serviços domésticos, né, nesse período, é uma realidade, e, por sua vez, o ápice da violência doméstica, que é o feminicídio, né? Isso também houve um crescimento durante esse período, né? Cresceu 22% o número de mortes de mulheres nesse período pandêmico. O país tem um estupro a cada 8 minutos, né? O estupro envolvendo mulheres, crianças, né, meninos e meninas, e um grande número desses de pessoas com deficiências, né? Com deficiências diversas. Também um outro dado, né, uma realidade, uma triste realidade do país, o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Esse é um outro dado. E outro é a violência, a morte de jovens, né, de jovens aí entre a faixa etária de 15 a 29 anos. Né, e a maioria desses jovens são jovens periféricos e negros. Né? Então, a estatística aí mostra isso. E nesse exato momento, né, de pandemia, o Brasil ele volta ao mapa da fome. Isso segundo dados do IBGE, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, constatou, né, e divulgou, fez a divulgação, né, de que o Brasil, nesse momento, entra para o mapa da violência. O Brasil havia saído do mapa da fome desde o ano de 2014, que ele já não fazia mais parte desse mapa da fome. E, nesse momento, volta. Né? O avanço da extrema pobreza. Os cortes das políticas públicas conduziram, né? Os cortes das políticas públicas desde o golpe de 2016, então, vem se arrastando aí esses cortes, né? Então, isso tem gerado aí esse quadro dramático, né? E sério. O desemprego, né? Bateu um recorde de 13,8%, isso no primeiro semestre, mas já temos aí até setembro, né, esse número já aumentou, hoje nós temos 14,4% de desemprego, ou seja, esse número ele só está crescendo. Tivemos, né, e temos também nesse exato momento as ameaças ao meio ambiente, né, as queimadas no Pantanal e na Amazônia, a morte, né, de animais, a extinção de animais, né, isso tudo, né, essas queimadas têm gerado as altas temperaturas sentidas aqui em várias partes do país. Né, e em meio a essa pandemia, né, a Amazônia vive esse momento de desmatamento, de queimadas, ataques aos direitos dos povos indígenas da Amazônia, né? Um descaso e descuido do governo acerca dessa situação. Né? Talvez nós podemos afirmar que seja um dos momentos mais críticos, né, que estamos vivendo no que diz respeito ao meio ambiente. Ameaças aos direitos, né, no que concerne ao aborto legal, já previsto por lei, né, aqui no Brasil, como é sabido, talvez para as companheiras, né, de outros países, né, temos aqui o aborto que é permitido, né, se a pessoa, em 3 casos, né, se a pessoa sofre estupro, se o bebê, né, se o feto tem anencefalia, e a outra situação é em caso de risco para a mãe. Então, são essas 3 situações em que é permitido o aborto aqui no Brasil. E, nesse momento, essas situações previstas por lei, né, elas sofrem ameaças nesse momento. No dia 27 de agosto, né, foi lançada uma portaria pelo Ministério da Saúde, estabelecendo como obrigatório, né, ou seja, as mulheres que chegarem aos hospitais, né, aos serviços de saúde, né, para
solicitando, né, essa interrupção voluntária da gravidez decorrente de um estupro, esses profissionais que atendê-la pode chamar a polícia. Né? Então, isso, vocês percebem que isso é um ato extremamente agressivo. Né? As mulheres, essa mulher, ela sofre duplamente a violência. Ela já sofre a violência, né, de ter vivido, né, isso, né, do estupro, e chegando num ambiente desse, onde ela deve ser recebida para ter minimamente os cuidados, né, necessários, aí, nesse momento, ela não precisa de polícia, né? Ela está procurando um ambiente para minimizar, né, minimizar a sua dor nesse momento. E essa portaria, ela foi lançada após um episódio que ficou bastante, teve uma repercussão em todo o país, que foi o caso de uma menina de 10 anos, de um estado aqui, do Espírito Santo, uma menina de 10 anos que ficou grávida, decorrente dos constantes abusos, né, estupros de um tio, que ela vinha sofrendo desde os 6 anos de idade. Então, essa menina recorre à interrupção voluntária da gravidez. E quando essa menina consegue, no hospital, né, em que vai acontecer, que vai ocorrer esse procedimento, né, do aborto, na frente, né, na porta dos hospitais, né, as instituições públicas, movimento pró-família, pró-aborto, pró-vida, né, que na verdade deveria ser pró-aborto mesmo, tentaram impedir a interrupção da gravidez dessa menina, né? Então, esses grupos ficaram na porta desse hospital, rezando, orando, e ainda gritando, né, que a menina era uma assassina. Aí é uma situação extremamente muito triste, uma menina de 10 anos sendo chamada de assassina. Então, isso é uma situação que, nesse momento, essa ameaça. E uma outra que aconteceu, que é a Declaração de Consenso de Genebra, ou também ficou conhecido como Consenso Aborto, que foi uma declaração assinada pelo presidente no último dia 22 de outubro. Né? E também outros países, né, constam nessa declaração, como Estados Unidos, Hungria, Indonésia, Egito e outros países, né? E o que diz respeito? O que é essa declaração? Né? Essa declaração é uma forma de formar uma aliança em nível mundial contra os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, né? Prevê a defesa da família tradicional, a defesa da vida em todas as suas fases, né? Até no útero, né? O direito, né? Isso descarta totalmente, esse consenso descarta totalmente o aborto até nessas situações que previstas por lei. E também uma ameaça à saúde pública com a nova portaria que prevê a privatização do SUS. Né? O que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde, criado em 1988, que prevê a saúde gratuita a toda a população brasileira. Né? Então, tem essa portaria que prevê uma privatização. Né? Após, né, muitas críticas de diversos setores da sociedade, o presidente revogou essa portaria, mas isso não quer dizer que isso, em algum momento, não vai acontecer, essa privatização. Possivelmente, ela ainda vai acontecer em algum momento. Ainda temos alguns outros dados que eu queria trazer para vocês, que o Brasil é também o quarto país no mundo em números de casamentos infantis. Essa é uma realidade que pouco ou nada se fala, né? E é uma realidade lastimável envolvendo crianças. Né? E também, em 2019, foi publicado, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que metade das vítimas de violência sexual aqui no Brasil são crianças e negras. Né? Então, também tem aí esse recorte racial também nessa violência. E também, um último dado, né, que eu quero também apresentar para vocês,
é que também, dentro de tudo isso, né, diante de tudo isso que eu coloquei para vocês, temos a situação hoje que também temos aí um Brasil, uma sociedade imersa em fake news, né, uma sociedade baseada em novas verdades, né, em novas narrativas, né, com o intuito, né, para serem sustentáculo desses conservadorismos que estamos aí vivendo. E assim eu entro, né, na parte dos conservadorismos e fundamentalismos, né? Eles são plurais e diversos, né? Ao meu ver, é uma diversidade. Esses termos compõem, né? Compõem parte do cotidiano hoje, da vida das pessoas hoje no Brasil, mas também eu acredito que em toda a América e Caribe também, né? E eles, esses conservadorismos, esses fundamentalismos, eles expressam as diversas formas de construção no tempo, né, e no espaço, também reflete uma transformação, as transformações que eles têm, né, que eles foram tendo durante o tempo. Então, eles ganham novas formas, como também ganham novos atores, né? Outros atores, outras formas de ser e de estar. Conservadorismos, né? Aquilo que se conserva, né? Que resiste às mudanças, né? E os fundamentalismos, ou também, como é chamado fundamentalismos, ou também ativismo conservador, que é como o argentino estudioso, né, desse fenômeno, o Juan Marco Badioni, né, ele fala de um ativismo conservador. Né? Então, esse ativismo, né, esse fundamentalismo, esse ativismo é uma forma de ser, estar e explicar o mundo, é um ethos. Né? Então, é algo que considera, é um movimento, né, de reação aos direitos sexuais, né, e direitos reprodutivos. Né? E, além as variações, né, as variações de tudo isso aí. Eu estou falando assim brevemente, porque na aula passada, né, a Angélica já fez toda essa exposição dos conceitos, né? Então, hoje falamos de conservadorismos e fundamentalismos, mas também das variações que vai tendo desses nomes. Ou seja, um neoconservadorismo hoje. Já falamos, né, de um neoconservadorismo, novos conservadorismos, ou uma onda conservadora. Né? Então, para dizer da dimensão e para dizer que tudo isso, todos esses termos, eles surgem para aprofundar o que já está posto, né? Para aprofundar tudo isso que já está. Né? E aí eles se manifestam, né? E eles se manifestam aí de maneira reacionária, né? E causando deslocamentos aí sociais. Então, esse neoconservadorismo, né, na visão do Juan Marco Badioni, como também da Maria das Dores Campos Machado, né, que há uma ideia também de transnacional, esses conservadorismos, porque eles circulam por toda a região. Né? Então, a gente vê que não é um fenômeno exclusivo, né, do Brasil, mas ele é um fenômeno que ele encontra-se em toda a região, ele é transnacional. Né? Então, a gente, isso apenas para trazer assim, alguns dados sobre isso que a gente está falando. E tem quem está assistindo esta aula e que é do Brasil, vai se lembrar de uma campanha antiga que teve do Ministério da Saúde, para dizer dos malefícios, né, do cigarro, né, na vida da pessoa, né, e fazendo, né, dizendo que o cigarro ele é prejudicial à saúde. Então, um escritor, um professor aqui brasileiro, chamado José Lima Júnior, ele pega essa campanha e ele aplica essa campanha aos fundamentalismos. E aí
ele cita da seguinte forma: o magistério da saúde avisa, evite o fundamentalismo. Evitemos o fundamentalismo, que gera a intolerância, a exclusão. Que saibamos, nos caminhos da fé, da cultura, da sociedade, examinar e reter o que for bom e benéfico, o que concorre para potencializar a vida humana. O magistério da saúde alerta. O fundamentalismo é tóxico, porque ele agride, ele machuca, ele ameaça, ele mata, ele desconhece a alteridade, ou seja, o reconhecimento do outro como verdadeiramente outro. O magistério da saúde adverte. O fundamentalismo, ele é contagioso. Ele se alastra com muita facilidade e acomete aqueles acomodados. Portanto, cabe a todos nós, astúcia para desbravar com coragem esse campo conservador e fundamentalista e fazer o nosso ativismo, seguir fazendo o nosso ativismo nas fissuras. Então, essa é uma chamada interessante aí desse autor para os fundamentalismos. Então, o que eu quero, nesse momento, falando desse conservadorismos, né, eu quero fazer uma breve digressão e trazer algo sobre a Igreja Católica, né, para ir de encontro com isso que eu tenho falado, né, dessa ideia, dessa construção desse conservadorismo católico, né, no Brasil, que é como que uma força potente dentro da sociedade brasileira. O último censo do IBGE, realizado em 2010, né, detectou um decréscimo do catolicismo, né? Mas isso não quer dizer que essa denominação religiosa, esse decréscimo, não quer dizer que esta denominação religiosa tenha deixado de exercer influência nas relações sociais do país, né? Podemos considerar que o conservadorismo no Brasil remonta ao período colonial. Com a chegada dos colonizadores, né? Homens católicos, brancos, europeus, heterossexuais. Esse projeto expansionista, iniciado no século XVI, né, teve como principal aspecto, né, a conquista e o domínio das culturas e dos povos. O cristianismo, em sua versão católica, apossou dos povos e culturas, apresentando-se como única versão válida e universalizante de crença. A consequência desta prerrogativa católica resultou na destruição dos ritos, símbolos e outras formas de crenças originadas na América Latina. As crenças dos nativos foram consideradas práticas incomuns, primitivas, obsoletas, se comparadas ao estilo moderno europeu. Portanto, deveriam ser extintas para impor um único Deus, o Deus cristão do colonizador. Se institui, assim, desta forma, se institui o catolicismo no continente como empresa a corroborar com as atrocidades cometidas e perpetradas pelos colonizadores contra as e os colonizados, especialmente os corpos das colonizadas. Nesta empreitada, somam-se aos colonizadores os inúmeros missionários pertencentes às ordens religiosas, como são os jesuítas, dominicanos, franciscanos, dentre outras, que vieram para as Américas, com o intuito de fazer valer a ortodoxia católica sobre os nativos, né? Esses religiosos, eles trariam, a ideia desses religiosos era trazer luz e a verdadeira doutrina para impor sobre os povos nativos, não importasse o sangue de índios e negros
escravizados mortos. Por que é importante evocar isso? Porque, atualmente, os grupos conservadores e fundamentalistas buscam reafirmar esse período colonial, né? Isso é algo interessante a gente levar em consideração nessa discussão, porque eles voltam nesse período colonial, né? E é por isso que eles se mostram tão aversos, né? Tão aversos às lutas feministas, ao movimento LGBTI+, aos indígenas, aos negros, né? Eles não levam em consideração a diversidade e a pluralidade que temos. Então, por isso, eles remetem sempre a esse catolicismo colonial e genocida, né, que tivemos. Então, dando um passo aí na história, e um passo longo, né, do período colonial, nós vamos aí para o século XX, né, vamos aí ao século XX da Igreja Católica. No início do século XX, né, nós vamos ter algumas figuras importantes, no início desse século XX, algumas figuras importantes para o pensamento e a ação antimoderna, né, do Brasil. Algumas figuras importantes, alguns nomes já conhecidos, né, nesse campo ultraconservador, que é o Jackson de Figueiredo, Gustavo Corsão e Plínio Correia de Oliveira. Este Plínio Correia de Oliveira, ele liderou aí um grupo de militares católicos, né, o que desembocou, né, esse grupo desembocou na criação da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, né, a conhecida TFP, né, que inicia aí nos anos de 1960. Né. Esse movimento teve papel de destaque na direita religiosa brasileira, assim como até hoje, né? Apoiando o golpe civil e militar de 1964, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, e eles tinham o intuito de garantir a própria segurança e a existência, né, do grupo. Então, em 1995, né, o Plínio Correia de Oliveira, ele morre, né, mas é considerado como um profeta e santo pelos que o seguem. Ainda hoje, né, temos muito nesses grupos conservadores, né, uma exaltação à figura e à pessoa do Plínio Correia de Oliveira. Um parênteses aí, que nesse período, né, da década de 60, acontece o Concílio Vaticano II, né, que foi um dos maiores acontecimentos da Igreja Católica aí do século XX, que acontece de 1962 a 1965, né? Só para dizer que esse concílio, né, aconteceu uma abertura política e religiosa como nunca se viu na história da Igreja. No entanto, no que diz respeito à sexualidade humana, não houve qualquer mudança. E seguem recorrendo ainda aos padres da Igreja, Santo Agostinho. E aqui eu me lembro de uma frase da Marcela Althaus-Reid, né, onde ela fala que Aristóteles sabia menos sobre biologia do que sobre sua própria sexualidade, né? Então, ela faz essa crítica aí à forma como a Igreja conduz as questões que dizem respeito à sexualidade humana. No fim da década de 90, né, então, e também com o avanço das redes sociais, novas figuras desse campo conservador vai surgindo. E uma dessas figuras é o Olavo de Carvalho, né, uma figura bastante conhecida desse campo conservador atual, né, ele vive ainda hoje, é um cara que é reconhecido como o guru do presidente, né, Jair Bolsonaro, porém, eles tiveram uma desavença e romperam, né, já não é guru mais, eles romperam a relação, né, então já não tem mais isso. Então, é uma pessoa, né, e as redes sociais possibilitou o avanço dessas pessoas, desses grupos conservadores, e nomes como esse do Olavo de Carvalho, né? Então, eles ganham força nesse cenário aí
das mídias, né? E tem um poder assim de arrebanhar, de trazer jovens, especialmente jovens, né? Então, vou trazer algumas características dos grupos conservadores católicos, né? Que esses grupos, eles têm, primeiro, uma defesa de uma recristianização da sociedade. Entende que há um distanciamento. Eles entendem que as pessoas distanciou da igreja. Isso é em termos numéricos mesmo, é quantitativo, né? Então, as pessoas afastaram. Então, é preciso trazer essas pessoas para o ambiente da igreja. Então, por esse motivo, é preciso uma recristianização. Esses grupos têm uma negação total à descriminalização e à legalização ao aborto, né? Encerram esse assunto no plano do pecado e do inconcebível. Um outro aspecto, uma outra característica, né, é uma acentuada atenção à ideologia de gênero, o que move uma guerra antigênero aí com esses grupos, né, na sociedade, né? E aí, sobre a ideologia de gênero, mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí ainda um ódio, né? Esses grupos, eles fomentam um ódio à teologia da libertação e às lideranças desta teologia da libertação. Grupos pastorais são aversos a isso, né? Menosprezam esses grupos. Há um neo-integrismo também, que é uma outra característica desses grupos, né? São considerados, né, de direita, são mantenedores da doutrina católica, né? E eles recusam a modernidade, recusam a tudo que é modernidade, tanto que eles têm aversão à figura do Papa Francisco, e eles sempre remetem a papas anteriores aí ao Concílio Vaticano II, porque eles não aceitam a toda essa movimentação, a essa transformação e essas mudanças que houve na igreja após o Concílio Vaticano II. Né? Então, esses grupos, né, citando alguns desses grupos aí, conservadores, né, nós temos a Opus Dei, né, a Opus Dei que é bastante conhecida na região como um todo, é um grupo que tem um poder financeiro e uma influência política, né, tem ligações com os governos, com juristas, né, e além ainda da imprensa, né, do espaço que eles têm na imprensa. E além da Opus Dei, né, que é um grupo de maior visibilidade aí, mas também tem outros, né, que tem também, exercem também essas formas neoconservadoras nesse campo católico, que são os arautos do Evangelho e os legionários de Cristo, né, que compõem esse campo ultraconservador aí dentro da Igreja Católica, né, e que estão aí na sociedade. Né? Se fala, né, alguns especialistas, né, têm falado, né, que a vitória do Jair Bolsonaro favorece uma guinada aqui no Brasil, na conferência, dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que é a CNBB. Mas, assim, eu não acredito, né, eu não acredito que simplesmente essa ascensão, essa vitória de Bolsonaro que trouxe esse grupo, né, esse conservadorismo, essa forma conservadora da CNBB. Eu acho que isso já é um processo, a meu ver, ele é um processo muito que já vem aí sendo carregado há mais tempo, não é de agora, não. Pode ser o que, a meu ver, aconteceu, eu acho que há talvez um alinhamento, né? Hoje eles têm um alinhamento com a proposta de governo do Jair Bolsonaro, né? E um alinhamento no que diz respeito a questões como o aborto, a homoafetividade e a concepção de família. Então, há um alinhamento, isso sim eu acredito que nós podemos afirmar. E um exemplo disso, desse alinhamento que eu estou aqui falando com vocês, está tramitando, né, nesses últimos dias, o Supremo Tribunal Federal
tem marcado para amanhã, dia 11, o julgamento de uma ADI. O que é a ADI? Né? A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o PSOL, o partido do PSOL, né, que é um Partido Socialismo e Liberdade, pede ao Supremo Tribunal Federal que inclua no Plano Nacional de Educação o combate ao bullying homofóbico. Né? Isto chama a atenção, né? Isto chama a atenção para um grupo social muito vulnerável a todo e qualquer tipo de violência, violência verbal, violência física, violência psicológica, que são esses grupos, né? Então, e que esses grupos devem ser, né? A ADI, ela pede isso, né? Que esses grupos sejam protegidos, né? E, diante disso, a CNBB, nessa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou uma nota, talvez há umas duas semanas, a CNBB lançou uma nota dizendo que essa medida ela é desnecessária, que ela não tem que acontecer, né? E que isso vai privilegiar um grupo, né? E não outro. Então, e além desta nota da CNBB, nós temos assistido, nesses últimos dias, tem sido veiculado em portais gospel e nas mídias sociais, notícias falsas, né, notícias falsas dizendo que essa ação de inconstitucionalidade vai obrigar o ensino da ideologia de gênero nas escolas públicas e escolas privadas, né? E que isso é uma ameaça para as crianças e para as famílias, né? Então, isso que eu dizia para vocês lá no início, né? De uma sociedade que vai sendo baseada em fake news, né? Então, isso é um grande mal, uma grande chaga da sociedade brasileira nesse tempo atual. E aí, com isso, esses grupos, eles têm uma movimentação muito grande por toda a sociedade, né? E no Congresso Nacional, né, temos aí, acho que dentro do Congresso Nacional, nós temos a atuação de 3 frentes parlamentares, que, para dizer para vocês como eles estão organizados, né, no âmbito aí do governo, no âmbito do Congresso Nacional aqui. Então, nós temos três bancadas, né, 3 Bs, que são a bancada da Bíblia, ou bancada evangélica, né, que é composta por evangélicos, mas também por católicos, né? Então, esses aí defendem essa questão da família tradicional, né? Abominam, né, o aborto e tudo que diz respeito à moral, né? Então, está com esses grupos aí. Depois vem uma outra, a bancada da bala, que levam esse nome, né? Levam esse nome porque defendem o direito de portar armas, né? E uma outra, e a terceira bancada, que é a bancada do boi, que é a bancada dos ruralistas, né? Que são os grupos que defendem a não demarcação de terras indígenas, a flexibilização do conceito de trabalho escravos e defendem o uso de agrotóxicos, né? Então, o que justifica, né? Ao final disso tudo, o que justifica a emergência desses conservadorismos e fundamentalismos em nossa sociedade? Bom, como já disse anteriormente, o conservadorismo no Brasil, ele possui raízes históricas, né? E é presente em toda a história, ora latente, ora ativo, né? Então, a emergência deste fenômeno dos novos conservadorismos e fundamentalismos é uma reação às transformações, né? Isso a gente, né, precisa ter claro, que é uma reação às transformações ocorridas no seio da sociedade brasileira nos últimos anos. Especialmente aquelas, né, essas que ocorreram, né, mesmo dentro dos governos petistas, né, com o aumento do debate e implementação de políticas públicas voltadas para os direitos humanos, para os direitos sexuais, direitos reprodutivos, indígenas, pessoas negras, enfim, o avanço dessas pautas, né, causa um furor dos setores conservadores da sociedade brasileira.
Então, acontece um fenômeno interessante e recente da história, né? Talvez um fenômeno ímpar da história recente do Brasil, que é as jornadas de junho de 2013. Essas jornadas de junho de 2013 prepara para o impeachment da presidenta Dilma, que acontece em 2016. E esses grupos, né, e essas jornadas, né, então tem aí a junção desses grupos conservadores católicos e evangélicos, né, que seria, na visão de um cientista da religião e teólogo, o Breno Campos, né, onde ele fala de uma meta eclesiástica. Né, uma meta eclesiástica, né, para ele, né, na visão dele, é a união de cristãos conservadores, né, independente da denominação religiosa, né, que assumem, a partir dessa declaração de fé, e assumem uma mesma ética. Né, e são grupos que se juntam no sentido de ter também alguém eleito, né, que seja afeito a esses costumes, né, a essas pautas que eles trazem, né, fortemente. Então, nesse período, né, nessas jornadas de 2013, ao início de uma rede de ódio ao PT e às esquerdas. Né? Essa insatisfação começaram a ganhar as ruas, né, como ficou conhecida as jornadas de 2013, que ocorreram em inúmeras cidades, né, do país, né, e eles ocupavam, essas pessoas ocupavam as ruas por demandas diversas, né, por saúde, habitação, transporte, educação, enfim, tudo. Nesse momento, houve uma onda de insatisfação com relação ao governo da presidenta Dilma, né, e onde a popularidade dela baixou bastante nesse período. Né? Então, essas mobilizações, elas gestaram o que, em 2016, foi o golpe, né? Foram ganhando forças esses grupos. Ainda em junho esse junho, né, de 2013, católicos e evangélicos foram às ruas em defesa do Estatuto do Nascituro, né, projeto de lei apresentado por 2 deputados católicos. Né, que esse estatuto, o que define esse estatuto? Né, que a vida humana, ela começa na concepção, né, e se propõe a eliminar o direito em abortar em quaisquer circunstâncias que sejam, até aquelas previstas por lei, conforme eu já havia dito. Então, esse projeto do Nascituro, do Estatuto do Nascituro, ele é aprovado nesse mesmo ano de 2013. E é celebrado aqui no Brasil pelas igrejas católicas, né, nas dioceses. Esse dia é celebrado no dia 8 de outubro. Né? Então, as dioceses, há missas nesse dia, celebrando e com essa conscientização do direito à vida, desde o ventre, né, materno, então, todas essas questões. 3 movimentos foram importantíssimos dentro dessas jornadas de junho de 2013. São eles os movimentos MBL, Movimento Brasil Livre, o movimento Vem Pra Rua e os Revoltados Online. Né? Esses grupos, né, foram criados dentro daquela conjuntura, né? Foram criados dentro daquela conjuntura e que contribuiu muito esses grupos, né, para o processo de impeachment. Né? São grupos formados em sua maioria por jovens, né, por jovens com menos de 30 anos, e conforme, né, as especulações, eles recebem financiamento internacional para exercer aí essas campanhas aí. Então, assim que toda esta conjuntura culminou em agosto de 2016 com o golpe jurídico e parlamentar com o impedimento da Dilma Rousseff, primeira presidenta mulher deste país. Esse impedimento é o resultado de inúmeros acontecimentos, né? Isso tudo que eu já citei para vocês, que vinha desenrolando no cerne da sociedade brasileira. É um golpe injustificado, com acusações falsas, né? Com argumentos não condizentes.
e teve a contribuição também de veículos de comunicação de grande porte aqui no país, como a Rede Globo de televisão e a Rede Record, também a bancada evangélica, né, que eu já citei anteriormente. Instalou-se no país um pânico moral, né, instalado pela ideologia de gênero, né? Então, tudo isso foram questões que culminaram aí com esse processo do impeachment. Né? Os anos que se seguiram, de 2016 a 2018, foram de repleta perda de conquistas, de direitos conquistados, mas também o fortalecimento dos grupos conservadores. Né? E isso até 2018, com a eleição de Bolsonaro, segue também, seguimos aí também toda uma escalada, né, de direitos, um recrudescimento mesmo, e ameaças diversas aí desde 2019 até o presente momento. Para os movimentos conservadores atuantes no Brasil e na região, os temas centrais são esses, né, que eu venho citando aí já, né, desde quando eu comecei: a defesa do modelo natural de família, né, o homem, mulher e filhos, né, e do papel tradicional da mulher, né, a mulher recatada, a mulher submissa, a mulher que serve ao lar, né, e a consequente oposição aos direitos sexuais e direito reprodutivo, né? Nesse panorama, o aborto se coloca como uma fronteira, como um entrave, né? Por isso, há uma forte investida e uma luta no que denominam como ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero para desqualificar tudo aquilo que é do gênero. Né? Apenas umas palavrinhas, rapidinho, sobre a ideologia de gênero, né? Para dizer que essa ideologia de gênero, essa ideia, né, ela emerge do berço conservador católico, na década de 90, como reação aos acordos, né, das conferências da ONU, que aconteceu nesse período. Né? O Vaticano tem elaborado documentos para alertar os cristãos sobre essa ideologia, né? O primeiro foi em 1998, que era sobre ideologia de gênero, seus perigos e alcances, né? Pela Comissão da Mulher da Conferência Episcopal Peruana. E o mais recente foi em 2019, né? Pela Educação Católica, que se intitulava Homem e Mulher os Criou. Né? As alianças entre católicos e evangélicos favoreceram as lutas contra essa ideologia de gênero. Né? Então, essa ideologia, né, que segundo os seus disseminadores, elas ameaçam as famílias. Né? E isso se dá fortemente pela via escolar, por meio da educação sexual. Por isso, né, também se criou aqui no Brasil, em 2004, né, um projeto de lei que chama-se Escola Sem Partido. Né? O que foi essa escola sem partido? Né? Essa escola sem partido era um desejo, né, de descontaminar, né, e também de desmonopolizar também política e ideologicamente as escolas. Né? Então, para preservar o direito das famílias e das crianças. Né? Então, chamo a atenção de vocês nesse momento para o fato de que os conservadores eles se utilizam da área do direito, né? Muitos advogados, juristas, confessionais têm atuado com a ideia de interpretação do direito imbricado à questão moral, né? Só para dizer para vocês, né, algo aí que é resultado disso que eu estou citando para vocês, é a ação, né, a ação que foi movida por católicas pelo direito de decidir aqui no Brasil, né, que é uma ação que atenta contra a liberdade religiosa e o Estado laico. Esses grupos, né, esses juristas, advogados, eles são desses grupos, né, já citados anteriormente, né, pró-vida, ou pró-família, e eles são atuantes em vários países do continente, Colômbia, Argentina, né? Aqui no Brasil nós temos o jurista conhecido Ives Ganga Martins, né? Que é membro da Opus Dei,
e tem diversos trabalhos publicados na linha de defesa da vida, né? Enfim, então, como estratégias para sustentar a moral católica, né? E também temos alguns grupos formados com esses grupos, com esses juristas, com esses advogados aí confessionais. E temos 3 grupos, né? Cito para vocês aqui: a União Internacional de Juristas Católicos, né? Outorgado pelo Vaticano em 2002. Depois nós temos no campo evangélico a Federação Interamericana de Juristas Cristãos, né? E o mais recente, que é o ANAJURE, né? Que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, criada em 2012. Né? Então, todos esses grupos aí, e esse grupo específico, o ANAJURE, né? Ele tem uma ampla participação no Supremo Tribunal Federal do país, né? Com esse propósito, com esse mesmo propósito de defender os valores da vida, das famílias e dos direitos humanos, numa perspectiva cristã. Então, após tudo isso aqui, eu entro no caso Bolsonaro. Então, quem é Bolsonaro, para quem não está aqui no país? Bom, quem é aqui do Brasil já sabe, mas quem está fora também já é uma figura que no mundo, né, é conhecido. Então, Jair Messias Bolsonaro é um capitão reformado do Exército, foi deputado em 7 mandatos, totalizando 27 anos de vida pública. Transita por diversos partidos políticos, né, e atualmente ele não pertence a nenhum partido, né, não encontra-se vinculado a nenhum partido político. É conhecido por suas polêmicas declarações depreciativas, homofóbicas, misóginas, racistas, e por aí vai. Foi um parlamentar pouco expressivo, né, o que é chamado por estudiosos de baixo clero. Né? Ele é católico conservador. Em sua trajetória política, né, ele aproximou da ala conservadora da Igreja Católica. A ala esta que, em certa medida, controla o país, né, como eu já havia dito. Então, ele é apoiado desde o início da sua vida pública por religiosos, políticos e eleitores. Então, nessa parceria com esses evangélicos e católicos, né, ele foi vendo também uma forma de ascensão e de sucesso, né, e de sucesso político. Então, ele vai fazer uma forte oposição ao PT, né, e incorporar, né, em seus discursos e em suas ações a ideologia de gênero, como também outras formulações. Né? Tanto que o seu governo, né, é um governo repleto de religiosos. Né? No primeiro escalão do governo federal, de diferentes denominações religiosas, luteranos, presbiterianos, pentecostais, católicos, conservadores, né, e batistas. Né? Ele mantém, ainda hoje, 39% da aprovação de toda a população brasileira. E essa pesquisa é recente, é do mês passado, né? De outubro. Então, o que justifica a sua aprovação está na capacidade que ele tem de se comunicar com esse cristianismo conservador. Né? Ele fala a linguagem deste segmento. Né? Seus discursos são embebidos de palavras e trechos bíblicos. Né? O próprio lema do seu governo: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Então, esse catolicismo, né? Então, esse catolicismo ele fundamenta, né? Ele fundamenta esse governo do Jair Messias Bolsonaro. E aí eu trago, né, apresento para vocês o Fábio Pi. Ele é um teólogo aqui brasileiro, e ele tem sido alguém que tem debruçado a entender esse fenômeno do bolsonarismo na sociedade brasileira, nesse tempo atual. Então, ele trouxe os fundamentos teológicos do bolsonarismo. Em que consistem esses fundamentos teológicos do bolsonarismo? Primeiro fundamento: o catolicismo conservador e seu Deus do alto.
esse catolicismo é aquele catolicismo preocupado, ortodoxo, em manter a ortodoxia católica, né? Esse é aquele catolicismo colonial, né? E genocida, que é esse catolicismo que o Bolsonaro vive tão bem, né? Expressa tão bem esse catolicismo que está ligado às tradições coloniais, né? E os religiosos, os grupos religiosos que o apoiam, né, estão ligados a fundamentos teológicos, né, que dão esse respaldo a ele, que dão essa resposta a ele. Então, resgatam a ideia de que, né, esse catolicismo veio trazer ensinamentos para o mundo, veio trazer luz, veio trazer doutrina, essas mesmas ideias do período colonial. Um segundo fundamento, as corporações, né, com sua teologia da prosperidade e da teologia do domínio. Né? Então, tudo isso aí fornecem as bases para esse governo Bolsonaro. Esses pentecostais das corporações, aqui nos referimos a Edir Macedo, que é a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que é bastante conhecido, o Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, e tantos outros aí que estão nessa linha dessas igrejas, desse pentecostalismo aí, mais das corporações, né, empresariais, né, e com essa teologia, e com essa teologia da prosperidade, né, que é essa ideia da aquisição de bens para ser merecedor das bênçãos de Deus, né, quanto mais você doa, né, quanto mais bens você tiver, mais abençoado por Deus você será, né, e no que diz respeito a essa teologia do domínio, né, ou também é conhecida como reconstrucionismo, consiste na ideia do domínio dos cristãos sobre os espaços de poder diversos da sociedade, né? Então, simplesmente, né, o estar, né, da igreja e reinar sobre toda a sociedade, né? Então, acreditam que a atuação política é uma missão de Deus, eles precisam exercer isso aí, né? Então, e esse governo, né, de cunho, ele é um governo de cunho nacionalista, né? Assim ele afirma, porém está totalmente atrelado às decisões do governo norte-americano. Não sabemos de agora em diante, né, depois da derrota do Trump, né, não sabemos como vai ficar essa realidade de agora em diante. E um terceiro ponto, que fundamenta, né, aí os protestantes tradicionais e a doutrina da eleição. Nós temos, né, nesse governo, né, o predomínio das igrejas tradicionais, dessas igrejas tradicionais no sustento, né? São essas igrejas tradicionais que sustentam a ideologia, né, do governo Bolsonaro. Então, são as igrejas, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, né? Então, são essas igrejas aí que fortalecem e que estão aí, que dão as bases desse governo. Então, nesse momento, eu convido a vocês, nós vamos ouvir um poema que é de um poeta aqui nordestino, brasileiro, Antônio, e ele fez esse poema numa visita, agora recente, do Jair Bolsonaro pelo Nordeste. Então, nós vamos ouvir, é um poema curtinho, mas ele expressa muito daquilo que nós, brasileiros, sentimos nesse momento. Não vejo. Não aparece para mim, meu rio.
Em terra de poesia, fascista não se cria. Fora Bolsonaro! Excelentíssimo genocida insano, que a insensatez vestiu de presidente. Tira o sertão da rota do teu plano, respeita a sede e o sangue dessa gente. Tua presença é riso de tirano, erva daninha em volta da semente. Só a cegueira do teu gado humano come capim tirado no sol quente. Que teu veneno engasgue e te revele, que tuas mãos sujas de Marielle não contaminem nossa terra honrada. Hoje o teu nome brilha em falsa glória, mas mofará no lixo da história que te aguarda ao fim dessa jornada. Em terra de poesia, fascista não se cria. Fora Bolsonaro! Então, esse poema, né, Fora Bolsonaro, é algo que nós estamos aqui clamando, né, por isso o tempo inteiro. E assim, agora, eu parto para a última parte já dessa minha exposição, e é aquela parte que eu havia já anunciado para vocês, que é as estratégias de ação frente ao quadro atual. Né? Essas estratégias, né, eu me baseio num livro, né, num livro que foi organizado e recente lançado da Magali Nascimento Cunha, que é Fundamentalismos, né, Crise da Democracia e Ameaça aos Direitos Humanos na América Latina do Sul, Tendência, Desafios, né, tudo. E esse livro, eu enviei no link, né, na bibliografia, que eu enviei para vocês, consta o link desse livro, e ele está em português, espanhol e inglês. Né? Uma pesquisa que ela faz, que realiza nos países da Colômbia, Argentina, Peru e Brasil. Então, está muito interessante essa pesquisa que a Magali Cunha desenvolve. Então, vale a pena a leitura desse texto. Então, eu me baseio para falar dessas estratégias, né, a partir aí desse texto da Magali Cunha. Né? Um primeiro ponto, estratégias de ação, é a autocrítica necessária. Né? Então, essa autocrítica dos grupos, né, dos grupos que atuam em defesa da vida, da justiça, da paz, dos direitos humanos, dos direitos sexuais, direitos reprodutivos, né? Isso nos remete a nós, católicas, pelo direito de decidir em todos os ambientes, né? E que somos consideradas, né, grupos, somos vozes progressistas aí. Então, também desses grupos, né, de todos esses grupos que se colocam em oposição ao avanço, né, dos fundamentalismos, né? Fazer essa autocrítica, voltar-se para dentro, né, de si. E essa autocrítica, ela fortalece as ações e as alianças também. Né? Um segundo ponto de ação, compreender mais adequadamente o poder da religião e a relação dela com a sociedade. Né? Perceber qual tem sido o lugar da religião no cotidiano, na cultura, e não só na política, né? Porque talvez nós estamos assim, nós temos esse olhar nesse momento voltado para a política, dada a centralidade do momento atual, né? Mas é preciso também voltar, né, aí para outros âmbitos também, né? Admitir que não há um papel apenas, né? São papéis plurais também da religião. Retomar a formação para o pensamento crítico.
né? Essa ideia, retomar o trabalho de base, né? Voltar-se para as bases, para o trabalho comunitário, né? E aqui eu penso esse trabalho da escola, né, da Tepali, ele é esse trabalho, busca essa formação para o pensamento crítico, né, das pessoas aí nos seus vários ambientes, né? Desnudar o campo conservador e os fundamentalismos, né? Entender, gente, não é possível nós e outros grupos, né, também outros grupos que estão aí nessa linha de frente, que estamos aí sendo e fazendo a resistência, nós não podemos fechar os olhos, né, diante desses conservadorismos. Nós precisamos conhecer, né? Nós precisamos conhecer esses grupos, ver como funciona, quem são seus agentes, né? Quem são suas vozes, a sua história, né? O que eles fazem, o que querem fazer. Isso é algo importantíssimo. Compreender e atuar mais profundamente diante da complexidade das demandas sociais, né? Essa compreensão do campo, nessa compreensão do campo conservador, conduz a uma ação mais eficaz. Na medida em que temos esse conhecimento, também as nossas ações para lidar com essas demandas, elas serão muito mais eficazes. Considerar as emoções e as novas linguagens na organização da vida social. Né? Pensar, né, e criar formas de se comunicar mais próximas, mais ternas, que chega, que aproxima as pessoas, né? E pensar as novas linguagens, né? Também tendo e levando em consideração a linguagem inclusiva, uma linguagem mais popular, né? Que aproxima também as pessoas e grupos, né? Essa seria também uma questão. Rever o discurso de defesa do Estado laico como oposição aos fundamentalismos, né? Precisamos desenvolver mais essas questões dos nossos grupos, produzir materiais atinentes a esse tema, promover seminários, enfim, outras atividades para a discussão dessa temática. Atenção à juventude, né? A juventude que emerge no cenário atual, com uma força impressionante e com atuação diversa em vários espaços, né? É encantador o que tem sido feito pela juventude em vários espaços, né? Então, isso também é algo, né? A estar atento a essa juventude que se lança, destemida, corajosa, né? Nesse meio conservador, nesse meio fundamentalista. Aprender com as comunidades indígenas e afrodescendentes, né? Voltar-se para os saberes e os conhecimentos e as experiências desses povos, que foram e ainda são ocultados, né? E, por último, reformular os processos comunicacionais, apropriar-se, nós temos que apropriar-se cada vez mais das mídias, né, das disputas de narrativa, capacitar os nossos agentes, os nossos membros, né, para esses processos comunicacionais, para que eles sejam mais eficazes. E assim eu trago algumas questões para a gente pensar, para a gente refletir, para seguir aí nesse tempo. Eu acredito que já nem temos tempo mais, né? Acredito que o tempo já passou, mas eu tenho aí duas questões que são questões para pensarmos e refletirmos. Quais as ações estão ocorrendo em nossas comunidades, movimentos coletivos, nas cidades, né, que buscam oferecer alternativas, outras narrativas para lidar com os conservadorismos e fundamentalismos em ascensão. E outra, o que alimenta? O que tem alimentado e fortalecido a nossa esperança nesses tempos sombrios e obscuros? Agradeço imensamente, agradeço uma vez mais a todas, a todos pela atenção e escuta. Falei demais, mas enfim, é o calor do momento, a emoção também de poder
de poder estar, de poder compartilhar com você de que esse momento vai passar e de que outros e novos momentos nos esperam e estão sendo gestados aí já. Agradeço muitíssimo e me coloco à disposição de vocês para o diálogo. Era bueno eso, agradecerte, maravillosa en compartir este momento, esta clase con vos, Leticia, y recordarles a todos, a los que nos acompañan, a todas, que podemos seguir interactuando en los foros de la escuela. Recuerden que ahí van a estar todos los materiales, el poema, la canción que hoy compartimos en la clase con Leticia. En agradecerle a Leticia por todo lo que nos fue compartiendo. Y también mandarle un mensaje de aliento, ¿no? De solidaridad, de mucha fuerza a todos nuestros hermanos y hermanas de Perú. Actualmente han vivido una situación de golpe a la democracia, así que no queríamos dejar de comentarlo hoy antes de despedirnos. Y mucha fuerza, y de nuevo, bueno, despedirnos de esta clase, y nos volvemos a encontrar el martes que viene, ¿sí? a las 10 Argentina, 16 en Perú, con Gladys en Vía Huerta de Católicas por el Derecho de Decidir Perú, que nos va a estar comentando sobre Perú. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y de nuevo muchas gracias, Leticia, por esta maravillosa clase. Gracias a ustedes. Un gusto, un super gusto compartir con ustedes esta clase. Un abrazo a todas, a todos que nos oyeron con paciencia y atención. Y seguimos juntas en la lucha. Tendremos mucho que hacer. Seguimos caminando juntas y juntes. Hasta la próxima clase para el martes que viene. Saludos a todos.